Oi! Hoje é a resenha do conto O Crime do Professor de Matemática, de Clarice Lispector, do seu livro Laços de Família, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando o homem atingiu a colina mais alta, os sinos tocavam na cidade embaixo. Viam-se apenas os tetos irregulares das casas. Perto dele estava a única árvore da chapada. O homem estava de pé, com um saco pesado na mão. Assim começa O Crime do Professor de Matemática, de Clarice Lispector, que conta a história desse homem que subiu a colina com um saco com algo muito pesado dentro, algo morto ali dentro daquele saco, que inclui também uma pá. Afinal de contas, o que é que ele vai enterrar lá em cima da colina? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto sensacional da Clarice Lispector. Minha avaliação do texto. Lá no vídeo passado, do conto anterior aqui desse livro da Clarice Lispector, eu comentei que mesmo naquele texto, tendo algum indício de que pudesse acontecer ali no desdobramento da história uma certa violência, a Clarice nunca foi dada a isso, pelo menos, claro, nos contos e nos romances dela que eu li até agora. Eu nunca vi algo parecido realmente acontecer, algo criminoso, uma cena dantesca. Só que justamente aqui nessa história, o crime do professor de matemática, essa sensação fica mais evidente. Claro, principalmente pelo título do conto, mas também pela sucessão narrativa da autora. Ela faz um climinha de mistério muito bom, na verdade sensacional, que você fica se perguntando o que diabos tem dentro deste saco que o homem está levando lá para cima da colina junto com uma pá. Sim, ele vai enterrar alguma coisa. Minha imaginação vai a mil nessa hora. Claro que sim, o texto acaba revelando o que é que ele vai enterrar por lá. Eu poderia até manter o mistério do que é que ele está querendo lá fazer para melhorar mais ainda a sensação de leitura aqui deste conto da Clarice, mas para efeito de poder falar alguma coisa sobre essa história e não ficar tão vago, eu preciso dizer que sim, o que ele vai enterrar lá é o corpo de um cão. Bom, e daí é só isso que eu vou detalhar mais a história, porque o resto, na verdade, e o que interessa mais a Clarice Lispector é justamente descobrir o que está acontecendo na cabeça deste homem. Obviamente por causa dessa ação que ele está realizando ali. Qual é o crime? O que foi que ele fez contra esse cachorro? E obviamente, sendo Lispector, ele não estava exatamente fazendo só contra o animal, mas também a si mesmo. E temos aqui então, neste conto, uma primeira evidência do que a gente mais encontra nos romances da autora. Essa reflexão o tempo todo, sem parar. Na verdade, a gente pode dizer que esse texto aqui da Clarice Lispector, ele vai se modificando no decorrer dos seus parágrafos. Se lá no começo você tem aquele tom de mistério, que você fica muito curioso, depois ele vai se desdobrando para uma história completamente diferente, uma pegada até então original, claro, em comparação com os contos que a gente viu aqui neste livro e também do anterior. Sim, ela se repetiu nesse tomzinho de mistério, mas aqui ela fez algo diferente, que, como eu já disse, se assemelha mais aos romances. Qual é a característica principal dos romances da Clarice Lispector, né? É ser um romance mais filosófico, a discussão do ser, da existência dos protagonistas. E é o que acontece aqui, quando justamente nesse conto aqui, O Crime do Professor de Matemática, ele justamente faz essa mudança. Ele deixa de ser uma história de policial, podemos assim dizer, um tom, né? Pelo menos em aparência. Depois há uma justificativa de por que ele está enterrando aquele animal ali, e depois ele parte sim a grande transformação do texto, que é virar algo mais reflexivo, filosófico, questionador da vida. Ou seja, do meio para frente o conto se transforma numa coisa bem diferente. E meio que também, para falar um pouquinho mal do texto da Clarice, a gente pode dizer também que ela explica às vezes até demais o contexto que está acontecendo ali. Se antes lá no começo, na primeira parte, onde ainda tinha um tom de mistério, a gente fazia algumas suposições, tentando descobrir o que é que ele está querendo enterrar lá na colina, ou depois qual é a maldade que ele fez contra o animal, no final das contas a gente fica sabendo todos os detalhes, porque no decorrer do texto
a autora acaba dizendo tudo pra gente, em todos os detalhes, e a gente não fica com nenhuma dúvida a respeito exatamente do crime em si. E aliás, até na reflexão que o personagem faz, aliás, a gente não fica sabendo o nome dele, embora curiosamente apareçam dois nomes de personagens aqui nessa história. Ou seja, defeitinhos aqui do texto, pode ser que ela explica demais, tanto o mistério quanto o protagonista. Claro que nada disso atrapalha a força do texto e o seu valor com certeza. O texto é impecável. Alguns detalhes que chamam atenção aqui nesse texto. Por exemplo, esse homem que sobe a colina está o tempo todo mexendo nos seus óculos. Ele tira e põe com muita frequência. E claro, fica aquela metáfora, né? Na verdade, ele está querendo demonstrar que ele está se enxergando, compreendendo a si mesmo. Só que faz muita referência tanto a uma questão de distância, porque ele estava em cima de uma colina e ele observa aquela igreja lá embaixo, o comportamento das outras pessoas. Ele faz refletir sobre um tempo passado, como também sobre um tempo futuro. Na verdade, a reflexão dele não é apenas sobre o presente, aquilo que ele está fazendo. Sim, claro, ele está se enxergando mais. E obviamente também esse texto aqui trabalha muito a culpa desse protagonista. E talvez que aí entre essa questão dele ser um professor de matemática. Há muito rigor no pensamento dele. O tempo todo ele não, digamos, não faz nenhuma viagem maluca de tentar fazer alguma loucura. Não, tudo que ele está fazendo desde o começo até o final tem um certo rigor por ele ser um professor de matemática. E aliás, a gente também pode dizer uma coisa, né? Se esse texto se assemelha mais aos romances, lá, os romances filosóficos, talvez com esse personagem, esse tipo de pensamento, de reflexão assim do narrador e também da própria autora, casa mais com esse personagem. Porque se a gente for ver lá nos dos outros romances, a gente pode perceber que os personagens não são assim tão metódicos como esse professor, por causa da sua profissão. Temos lá, por exemplo, às vezes pessoas mais comuns, que não teriam tanto esse pensamento refinado. Às vezes o protagonista talvez não combina com a narrativa do livro. No caso aqui, combina certinho. E também outra coisa que a gente não pode deixar de destacar aqui é o finalzinho do texto, que tem uma boa reviravolta ali nos últimos instantes e você fica se perguntando o que vai acontecer dali. É um final, claro, aberto, mas também é conclusivo. Mesmo porque, como eu já comentei, a Clarice vai explicando bastante as coisas também num certo ponto da narrativa. Ou seja, o personagem está convicto, mas, pelo menos até onde chegou a história. Dali pra frente é que fica aberto. Mas o importante é que o personagem mudou. Boas histórias, sempre o personagem muda no decorrer da ação. E claro, né, sempre que aparece um texto excelente aqui nessas coletâneas de contos dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, eu sempre aviso para vocês que aqui na descrição do vídeo eu deixo um link para vocês poderem adquirir o livro em questão, Laços de Família. Ele sozinho, ou então você pode adquirir esse aqui com todos os contos da Clarice Lispector. Lembrando, né, se você faz a compra através desse link, você acaba ajudando o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Ah, e também vale lembrar que esse é o penúltimo conto aqui do livro Laços de Família. Semana que vem a gente está terminando e logo um outro título de um outro autor irá substituir essa autora brasileira. É claro, por uma última dica, vale lembrar que amanhã já tem resenha nova de Civilização e Outros Contos de Eça de Queiroz. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E tchau!